canal. Aqui é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o LVBI11. Esse é o fundo da Pátria. E eu dei uma olhadinha aqui no relatório gerencial. Ele é bem pobre de informações, já que eles estão administrando o HGLG e alguns outros fundos fundos imobiliários que era da Credit Suisse. Eles podiam usar o mesmo formato, né? Não tem a composição do patrimônio líquido e alguns investimentos que eles têm, eles podiam colocar no relatório gerencial, especificando ponto a ponto o lucro, o que entra de aluguel dos imóveis, o que entra de receita dos fundos imobiliários. Eles têm mais um fundo de investimentos, o que entra também de renda fixa. Eles podiam destrinchar tudo isso aí para colocar no relatório. Ele é bem vago, a gente não entende nada, tá bem complicado esse relatório gerencial. Vamos dar uma olhada. O fundo está cotado a R$ 101,55. Entregou um yield de 12 meses de 9,86. P sobre VP de 0,82, quer dizer que está 18% abaixo do valor patrimonial. Tem uma liquidez diária de mais de 2 milhões, bem tranquila de comprar e vender cotas desse fundo. Variação de 12 meses de menos 2,88%. E no gráfico aqui, né, quando a taxa Selic estava a 2% ao ano, ele deu essa estilingada aqui, ó, para R$ 140,37. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, bem na época aqui, ó, de outubro, finalzinho de 2020, no começo de 2021, a taxa Selic ficou em 2% ao ano. Aí veio a pandemia, ações, fundos imobiliários derreteram, né? E o LVBI chegou a R$ 85. Esse aqui é o fundo que não foi ultrapassado ainda. Depois ele subiu aqui, ó. Teve uma resistência aqui, ó, de R$ 118 e não conseguiu passar e desceu de novo. Aí eu teve outra mínima aqui de quase R$ 90 aqui, né, a cota. E agora estamos a R$ 101,55. O fundo entregou o yield de 0,74% neste mês. E dando uma olhada aqui no dividendo, logo na pandemia ele sofreu um pouquinho, foi recuperando. Chegou teve um pico aqui de R$ 1,05, estabilizou-se em 90 centavos e agora está em 75 centavos por cota. Gerencial de março de 2025, LVBI. Em novembro de 2018, tem uma taxa de administração de 0,8% do patrimônio líquido. Patrimônio líquido de 2 bilhões de reais, valor patrimonial por cota de R$ 124,79. Em fevereiro ocorreu a desocupação do ativo Iratu e a vacância física aumentou de 10,3% para 10,7%. E tem 5 tratativas de locação aqui, né, que está em andamento. 2 em Itapevi, um em Iratu, um em Extrema e o outro em Cajamar. O fundo tem uma alavancagem bem pequena, bem irrisória aqui, ó, que é do ativo Iratu. E esse valor das obrigações é nesse valor de R$ 916 mil. E o fundo também tem uma inadimplência aproximadamente de 17 centavos por cota de períodos anteriores. E o fundo distribuiu 75 centavos por cota. E esse resultado aqui é o resultado recorrente. O não recorrente de lucro de venda de ativos não está incluso nesse valor. A acumulada não distribuída é de 28 centavos por cota. E a performance do LVBI desde dezembro de 2018 até março de 2005
vem superando o CDI e o IFIX, dando uma rentabilidade de 69,4%. Isso incluindo os dividendos. O fundo tem 10 ativos, 34 locatários e inquilinos, tem uma ABL total de 550.221 metros quadrados. A vacância está em 10,7%. 10,7% está desocupado. Prazo médio remanescente de contratos é de 49 meses. E raio de 30 de São Paulo, 42%. Quanto mais próximo das regiões metropolitanas, é mais fácil de alugar. Por isso eles fazem esse raio, né? Aí primeiro vai na área no meio, ali no miolo, né? Que vai alugando, né? Nas áreas metropolitanas, depois vai subindo no raio de 30, 60, 50. E por último, é aqueles que ficam mais longe, 100 km, 120 km, né? Então quanto mais próximo das regiões metropolitanas, mais fácil de alugar. A classificação dos ativos não são tão bons, né? Classe A e classe B. Gerencial, que não aparece essas informações. Tem inquilino dos mais variados segmentos: e-commerce, logístico, varejo, automobilístico, né? Então quando tem algum problema na economia que afete e-commerce, logística, não vai afetar tudo de uma vez, né? Sempre é um ou outro, né? Então essa diversificação é bem importante. Ele tem a receita imobiliária aqui, ó, de 13 milhões. Mas é ruim de saber, eu não sei se está incluso todos os investimentos que eles têm, que aqui ainda depois tem a receita financeira. O que é essa receita financeira, né? Vamos dar uma olhadinha ali no informe periódico. Dando uma olhadinha aqui, ó, no relatório, no informe periódico, isso aqui é de 31 de março de 2025. O fundo tem quase 70 milhões aqui, ó, em ativos de liquidez, né, que é títulos privados e fundos de renda fixa. Eles podiam ali colocar na DRE, né? Quanto que está rendendo esse ativo de liquidez, ou é caixa. E também tem esse aqui, ó, que aqui, ó, é os imóveis para rendas acabados, que são os imóveis que já estão prontos que estão para locação, né, ou alugados. É esse aqui, ó, 1.429.572. Aí ele tem esse investimento também, ó, fundos imobiliários, 285.838, né? Eles podiam ficar aqui fundos imobiliários que eles investem também. E a sua receita mensal, né? Quanto que está rendendo. E ainda eles têm também esses aqui, ó, ações de sociedade cujo único propósito é enquadra entre atividades permitidas aos fundos imobiliários. Nem sei o que é isso aqui também, ó. Tem 233.307. Aquelas informações eles podiam colocar aqui, ó, destrinchar, né? Parte por parte para saber qual que é a receita. Assim fica difícil, né? E aqui a despesa financeira, eles não estão pagando os juros da dívida, né? Então não tem. E aqui ele tem um lucro líquido de 12,1 e distribuiu 12,1, que representa 75 centavos por cota. Também aqui da composição do patrimônio líquido, que é de imóveis, do que ele tem investido, né? Quanto tem de alavancagem, quanto que sobra líquido. Eles podiam fazer isso aqui também, né? No detalhamento das inadimplências, tem o Sequoia, né? Que está em tratativa de recuperação judicial no valor de 4 centavos por cota. E do Dias está devendo o mês de fevereiro e 20 dias do mês de março de 2024. Está em processo de recuperação judicial também. E Americanas está aberto referente a 12 dias de competência de janeiro de 2023. Nossa, faz tempo, hein?
Está em processo de recuperação judicial também. E aqui também, para você conhecer os imóveis da carteira, você tem que clicar aqui para ver. Podia ser que em outros fundos imobiliários, né? Ter foto, todas as informações dos ativos, que fica bem mais fácil para a gente, né? Nós cotistas. E é isso que eu queria conversar com vocês, galera. É um fundo até que bom, né? Sem alavancagem, mas só que a gestão peca muito nesse relatório, né? Que é bem fraco de informações. Eu vou mandar um e-mail aqui para Pátria para pedir, né, que acrescente algumas informações aqui no relatório para ficar mais rico, né, de informações. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!